Então, boa noite então, a todos, boa noite a todos que estão presentes aí, muito obrigado pela presença. Queria aproveitar já de antemão, antes de passar a palavra ao Tavico e ao Inácio, para que eles se apresentem. Eu gostaria muito agradecer a participação de todos, a presença de todos em mais um dos nossos eventos, né? Nós estamos mantendo uma regularidade aí de um evento a cada 15 dias, sempre tentando trazer um conteúdo relevante, um conteúdo educacional para os nossos clientes, os nossos amigos. E hoje nós temos a participação mais do que especial da nossa equipe de análise, do nosso economista-chefe da Guide. Gostaria de passar a palavra para vocês, para que vocês se apresentassem aí para os nossos convidados. Acho que ninguém melhor do que vocês para falar aí, né, se apresentar para o pessoal. Fiquem à vontade. Legal, quer falar? Bom, boa noite a todos. Eu sou o Inácio, economista da Guide, responsável aí por toda a análise macro. Então, enfim, a gente vai passar um pouco de cenário aqui de apresentação internacional e também Brasil, para chegar um pouco, para funilar um pouco nas nossas recomendações ao longo de 2017. Né? Eu acho que, dado que já começou um pouco desse 2017 a tomar algo também legal, porque a gente compara, já pode falar um pouco do que aconteceu e o quão alinhado ou não isso estava com o nosso cenário para o ano como um todo. Então, a ideia é deixar o canal aberto aí, eu acho que vai ser uma oportunidade interessante. Legal. Eu sou o Luiz Gustavo, tá? Estrategista da Guide Investimentos. Meu papel aqui talvez é tentar absorver esse conhecimento macro, essas teses aí que a gente vê no ambiente macroeconômico e tentar traduzir aí para produtos, principalmente para renda variável. Então eu acabo olhando um pouco mais bolsa, um pouco mais os ativos de renda variável, tá? E dentro da nossa equipe aqui temos pessoas focadas em determinados setores, determinadas classes de ativos, onde a gente tenta aí fazer uma seleção mais apurada possível para os clientes Guide, os clientes Evolution, tá? Então, eu acho que grande parte dessa apresentação a gente vem estruturando ao longo de teses macro, também ao longo do que a gente espera para o ano inteiro de 2017, não pontualmente em alguma estratégia ou em determinado mês. Mas a gente vê a agenda como um todo do ano, a gente vê as perspectivas e principalmente o que deve guiar aí os mercados entre os gatilhos aí que devem ser mais importantes para esses movimentos, tá? Então, a gente começa aí a nossa apresentação, tá? A Admilson aí já disponibilizou. A gente tem como... primeiro slide, essa é a agenda aí que a gente vai trazer. Primeiro cenário macro, como o Inácio falou, a gente vai afunilando lá fora, Brasil, depois o cenário aqui, local macro. Aí a gente avalia os setores que temos aí preferência e os investimentos em 2017, tá? Então, um pouco como a gente vai tocar aí a nossa apresentação, né? No primeiro destaque, acho, o cenário macro. Vou deixar o Inácio comentar um pouco melhor sobre as nossas teses e principalmente por que a gente acredita ser um ano do elefante, né? Tavico, pessoal, só de interromper vocês um pouquinho, explicar aqui para o pessoal que o objetivo da apresentação é ser bem interativo. Então, se for tendo dúvida, pessoal, fiquem à vontade para mandar aí no chat. A nossa equipe vai separando as principais dúvidas aqui para a gente repassar para o pessoal depois. E abrir um parênteses, nós mandamos para todo mundo no início do ano, né, esse material que falava sobre o ano do elefante. Acho que vai ser uma bela oportunidade aí do Inácio explicar para a gente com maiores detalhes aí, Inácio. Vai ser muito bacana. Legal. Bom, vamos lá então. Por que a gente caracterizou o ano de 2017 como o ano do elefante? Aqui tem dois pontos principais. O primeiro é que o Trump tinha ganhado as eleições americanas, isso certamente continuaria no radar, a gente todo dia tem analisado isso, tem comentado isso, então certamente isso vai continuar acontecendo nos próximos meses. E o Partido Republicano do Trump tem o símbolo do elefante.
Então, a gente quis ilustrar como já um ponto importante do cenário internacional o Trump ter ganhado, e isso claramente tem efeitos sobre o Brasil. Um segundo ponto, que é esse primeiro ponto aí em destaque que a gente coloca nesse slide 3, é um pouco mais global, falando de eventos políticos que têm surgido não só nos Estados Unidos, na figura do Trump, que é um cara de fora da política, que vem entrar na política, mas também um movimento que tem sido visto em lugares na Europa. Então, é algo um pouco mais global, que tem sido visto em países desenvolvidos, e a gente vai ilustrar isso no próximo slide. Mas, então, de modo geral, e eu vou explicar esse segundo pilar, esse segundo ponto, que fez a gente também pensar no elefante como um símbolo importante para o ano de 2017. Por que isso é relevante? Bom, certamente o Trump vai ter impacto sobre o Brasil, a gente vai discutir isso mais para frente na apresentação, e na Europa a gente tem, nesse cenário político conturbado, de partidos radicais ganhando espaço, a gente tem um ano com eleições importantes. A gente tem eleição na França, agora entre abril e maio, a gente tem eleição na Alemanha, no segundo semestre, e a gente tem o processo na Itália, que também deve ter uma eleição depois aí de um referendo no ano passado, que abriu aí espaço para que um outro governo seja formado. Então, as três principais economias da Europa têm uma eleição possivelmente nesse ano, e que deve trazer volatilidade para os mercados. Bom, acho que de modo geral é isso, né? Então, acho que a gente pode passar para o próximo slide, porque aí eu mostro essa segunda figura, esse segundo ponto que eu queria abordar, que também faz a gente lembrar no elefante. Bom, o que esse gráfico está mostrando? Ele tem uma figura de elefante, já dá para ver aí pela brincadeira que a gente fez no gráfico, mas o que importa mesmo é essa linha em azul, que mostra o seguinte: no eixo horizontal, no eixo de baixo, a gente tem o mundo distribuído em parcelas de acordo com a sua renda. Então, se a gente considerar ali dos 90% aos 100%, aqueles são os 10%, aquelas são as 10% da população mais ricos do mundo, em termos de renda. Então, a gente pegou todos os países, é um economista que ficou famoso nos últimos meses, que trabalhou no Banco Mundial, que fez esse estudo bastante detalhado, e que, enfim, acho que mereceu esse destaque. Então, a gente coloca as pessoas aí de acordo com a sua renda, no mundo como um todo. Então, aqui tem China, Estados Unidos, todos os países sendo contabilizados, e no eixo vertical, o quanto que essas pessoas ganharam em termos de renda nos últimos 20 anos. Então, é um processo onde teve mais globalização, teve mais acordo multilateral, teve uma tentativa aí de troca de tecnologia, de comércio, e a gente vê que nem todos ganharam da mesma forma. Então, a gente tem os mais ricos, que ganharam muito com esses últimos anos em termos de renda, em termos de realização. A gente tem uma parcela, talvez mais renda baixa, que também ganhou bastante. Mas tem uma parcela ali, onde a gente não destacou, aí entre os 70 e 90, que ganhou menos. Quem são essas pessoas? É uma renda média dos países desenvolvidos. É uma renda média de Estados Unidos, é uma renda média de países europeus. É por isso que não está exatamente no meio desse gráfico, porque é a renda média dos países que são um pouco mais ricos, e é nesses países que está concentrado essa onda anti-globalização que a gente vê bastante aí nos jornais, que a gente vê se traduzindo na eleição do Trump, e que vê o temor, por exemplo, de uma candidata de ultradireita na França ganhando a eleição na França e que pode tirar a França da zona do euro. Então, o Partido Republicano do Trump, com o símbolo do elefante, e esse gráfico mostrando um pouco quem é que está se rebelando, quem é que está insatisfeito com a globalização, é o que fez a gente caracterizar o ano de 2017 como o ano do elefante. Então, para ter isso em mente, porque isso pode ter efeitos bastante claros nos mercados.
E acho que, assim, complementando esse gráfico, ele pode trazer volatilidade nessas eleições. Então, são momentos durante o ano que parecem estar marcados para ter uma volatilidade um pouco maior. São, basicamente, os períodos eleitorais na Europa, onde essa parte da população que já mostrou uma grande insatisfação, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, pode também se mostrar bastante insatisfeita ou, de certa forma, bastante negativa, né, ou com vontade de mudança na Europa. Então, acho que é por isso que a gente tem que se concentrar bastante nessas eleições, né? E aí a gente também montou bastante do nosso portfólio, bastante das nossas recomendações em cima dessas questões. Bom, passando então um pouco aí de modo geral, o que a gente espera com o Trump? A gente espera uma economia nos Estados Unidos mais aquecida no curto prazo, principalmente por conta de investimento maior em infraestrutura. Esse é um dos pontos principais. O outro é a menor regulação que se espera. O Trump já tentando desmanchar uma série de leis que foram criadas a partir de 2010 para tentar restringir um pouco o setor financeiro, a tomar risco excessivo. Esse é um segundo ponto. E o terceiro aí, o corte de impostos às empresas, é um plano que ele chama de fenomenal, que ainda não saiu, mas que já vem tendo impacto em bolsas. A bolsa americana continua subindo aí de forma bastante expressiva. Bom, então a gente espera uma economia mais aquecida por conta desses investimentos do governo, e a gente espera uma inflação mais forte por conta dessa economia aquecida e por conta dele restringir imigrantes, restringir esse tipo de mão de obra e restringir acordos comerciais que vão acabar elevando os preços internos. No final das contas, o que é mais importante para a gente? É saber que o Banco Central americano vai subir juros por conta disso. Então, se espera pelo menos 2 a 3 elevações de juros ao longo do ano. Então, os juros que está bastante baixo ainda, entre 0,5% e 0,75% ao ano, essa taxa básica de juros americana, deve ir para algo pouco acima de 1%, considerando essas 3 elevações. Então, acho que o principal é isso que deve fazer o dólar continuar forte ao redor do mundo. Pronto. É isso que deve acabar tendo impacto, um impacto importante sobre o Brasil. Bom, acho que isso a gente pode, caso vocês tenham dúvidas, a gente gasta um pouco mais de tempo nisso, mas já passando aí o próximo slide, mostrando um pouco disso. Então, no gráfico da esquerda, são as bolsas dos desenvolvidos, mostrando aí, a gente normalizou todo mundo saindo do início de 2016 do mesmo ponto, terminou aí pouco acima de 1,10, ou seja, de 10% de ganho ao longo de 2016. A gente viu uma performance forte aí do S&P, a bolsa americana, até mais forte do que as bolsas dos desenvolvidos de modo geral, depois da eleição do Trump, que acabou, enfim, concentrando essa expectativa de mais investimento, uma economia mais aquecida nos próximos meses. Então, a gente tem visto bolsas com um desempenho bastante positivo por lá, e o gráfico da esquerda que mostra, talvez, da direita, o ponto mais importante que eu comentava, que é a taxa de juros americana subir, hoje está entre 0,5 e 0,75, esse é o intervalo, a gente pilotou o intervalo superior, ou seja, 0,75, que deve caminhar para um nível um pouco mais alto, mas a gente quer destacar que não tão alto como já foi no passado, possivelmente indo rumo aos 3% ao ano, que é aquilo que se considera de longo prazo. Mas vai ser um movimento gradual, né? Aproveitando essa tela, uma das perguntas que o Leonel mandou para a gente, se esse provável aumento de juros nos Estados Unidos deve ser encarado como ação, como preocupante para nós aqui, para os investimentos aqui no Brasil. Isso deve impactar para nós aqui.
Voltou? Voltou, pessoal. Acho que vocês caíram. Eu não sei se vocês ouviram a pergunta que eu fiz. Foi uma pergunta do Leonel, dizendo se o provável aumento dos juros nos Estados Unidos, né, como vocês mesmo confirmaram aí já a previsão de aumento, se deve ser encarado como preocupação para os investimentos aqui no Brasil, ou o que isso deve impactar a nossa economia. Não é a primeira vez, tá? Admissão, a gente já vem há uns bons 2 anos recebendo essa pergunta, tá? E a gente encara de uma forma que não, tá? Agora, por que não? Acho que o Inácio pode até falar com mais propriedade, mas você vem de um nível muito baixo em termos de juros, tá? Isso muito em função do que? A gente está tendo uma normalização da política monetária nos Estados Unidos. Então, a gente vinha de um período de recuperação com uma série de estímulos monetários, e agora a gente pode ter estímulos até fiscais por parte aí desse novo governo Trump, e a gente vai ter uma normalização. Se estamos observando uma normalização da política monetária norte-americana, é porque 2 fatores, tá, estão influenciando muito. A economia vem, de certa forma, se recuperando, ou seja, voltando para níveis normais. E 2, a gente começa a voltar de um patamar extremamente baixo para um patamar mais normal de juros, né? Você não poderia viver tanto tempo aí com esses juros próximos de zero, tá? Então, com certeza, você acaba tendo esses 2 fatores que acabam sendo, para nós, fatores muito mais positivos, né? A economia norte-americana entrando num ritmo interessante em termos de atividade e principalmente tendo uma normalização dos níveis de taxa de juros, que pode aí beneficiar bastante o setor financeiro, por exemplo, e a recuperação de atividade, eu acho que é algo que ajuda muito aí o crescimento global como um todo, né? E para o Brasil, o que pode, um efeito bastante, talvez mais direto, é que tem um dólar mais forte ao redor do mundo. Estados Unidos vai acabar atraindo recursos ao redor do mundo que tinham saído quando os juros foram deixados aí praticamente em zero. Então tende a atrair um pouco mais de recursos de todos os lugares do mundo e tende a valorizar o dólar, deixar o dólar ainda mais forte lá fora. Então tende a ser uma pressão de alta sobre o dólar aqui. A gente tem visto o dólar caindo nesse começo de ano, mas esperando que o Banco Central americano suba juros, a gente espera que tenha essa pressão de volta para um dólar um pouco mais alto. Legal, até essa questão que você está falando, eu não sei se é possível fazer, né, uma previsão, mas qual é a expectativa da Guide, né, aí de vocês, para dólar no final do ano? Dá para falar alguma coisa? Acho que é uma das perguntas unânimes que tem aqui, aproveitando que você citou isso, o que vocês estão enxergando aí nesse cenário? Tá. Principalmente por vir dos juros lá fora, a gente espera um dólar um pouco mais alto, aí indo rumo aos 3,40 até o final do ano. Ainda que num primeiro momento, como a gente está vendo, num primeiro semestre, expectativa de fluxo positivo aqui para o Brasil, de volta para a renda fixa, que a gente via por alguns meses fluxo saindo até de renda fixa, depois que o Brasil perdeu o grau de investimento. Então, a gente vê um primeiro semestre um pouco mais positivo, mas um segundo semestre, possivelmente, com uma pressão de alta no dólar maior, porque é aí nesse período onde o Banco Central americano deve concentrar essas elevações de juros. Mesmo porque dá também algum tempo maior para que o Trump aqueça a economia e as políticas que ele tome comecem a fazer, enfim, ser mais precificados, fazer efeito. Então, acho que indo a esse patamar um pouco mais alto, mas no curto prazo a gente tem uma expectativa aí neutra, não muito diferente do que está hoje, por conta desse fluxo, né, que é puxado o dólar para baixo. Legal, pessoal. Vamos seguir aí com a apresentação. Desculpa, foi surgindo as perguntas aí bem do que vocês estavam. Imagina, já estamos aqui exatamente para isso, acho que para trazer uma forma mais dinâmica a apresentação. Agora a gente entra um pouco aí em Europa, né? Acho que é um pouco onde moram alguns riscos que a gente vê para o ano, né? Aquele aumento de volatilidade também envolve algum risco. É o risco político, né? No ano passado a gente tinha um risco político que era o Trump, esse ano a gente tem um risco político aí concentrado em Alemanha, França, Holanda, Itália.
Então, será um ano aí bem baseado na Europa, aí nesse movimento aí um pouco anti-establishment, um pouco anti-euro que vem observando, né? Então, lá na Europa existe uma dificuldade em fazer reformas mais estruturais, como a gente vê nos Estados Unidos, até mesmo a adoção de política fiscal, né? A gente tem um Banco Central bem divergente na Europa, né? O Banco Central norte-americano vem normalizando a sua política monetária, enquanto o Banco Central Europeu vem ainda comprando títulos, vem ainda, de certa forma, mantendo as taxas baixas, até negativas, né? Então, pelo que parece, com certeza a gente teria aí uma divergência muito grande em termos de política monetária, tá? Com essa dificuldade em termos de implementação de reformas, com essa dificuldade em termos aí de riscos políticos, né? E um Banco Central que ainda se mantém extremamente expansionista, a gente talvez vai continuar a ver alguma desvalorização do euro, né? A gente espera aí, eu pelo menos espero nesse lado mais estratégico, mais de ativos, podendo chegar perto da paridade com o dólar, né? Então, provavelmente a gente vai ter aí um euro muito próximo da paridade com o dólar em curto prazo, tá? E realmente lá existe uma dificuldade maior, né? Em relação à adoção de reformas e também perspectivas. Então, acho que no slide 8 a gente mostra duas questões, né? No lado esquerdo, muito a questão dos partidos radicais ganhando forças, né? Ou ganhando representatividade dentro aí dos votos da população, tá? Então, a gente pega nos principais países da Europa, do bloco, até quais partidos estão ganhando força e quais são as políticas que eles esperam, né? Então, realmente aí, pegando como exemplo a Alemanha, né? Você tem aí um movimento do Partido Alternativo da Alemanha, onde ele é anti-zona do euro, anti-establishment, anti-imigração, anti-Islã. Então, de certa forma, mostra um pouco dessa insatisfação que grande parte da classe média alta, né, a classe média dos países desenvolvidos, estão deixando mais claro nesse ambiente turbulento em termos políticos, tá? Por enquanto, esse ambiente turbulento político, quando a gente vai para o gráfico da direita, ele fica muito claro que não está batendo nas projeções de crescimento, né, Nacho? O que mostra o gráfico da direita é o que o Tavico estava comentando, mais dificuldade de se adotarem reformas, é mais difícil alguém entrar e falar, olha, vamos gastar em infraestrutura, como acontece nos Estados Unidos. Mesmo porque é um único banco central para a zona do euro como um todo, é difícil um governo gastar mais sem que isso afete outros países. Então é isso que se reflete num crescimento mais estável, mais baixo, que a gente espera para frente. A linha aí, zona do euro, se espera um crescimento parecido com o que tem hoje, né, de 2017 para frente, enquanto a linha em azul, que é o PIB americano, se espera que cresça, a gente vê, cresceu 1,9 no ano passado, já se espera acima de 2,2, 2,3 para esse ano, ou seja, acima do que vem crescendo nos últimos anos, aí, nos últimos 10 anos aproximadamente. Então, a gente tem Estados Unidos puxando o crescimento do mundo e Europa um pouco mais estagnada com risco político, o que tem se refletido em bolsa. Então, tem se refletido numa performance muito melhor das empresas americanas, em comparação com as europeias, que têm risco político muito maior. Então, acho que esse é o ponto principal aí de economia internacional. Acho que, olhando, a gente já pode falar um pouco de 2017 como um todo, pelo menos o que passou. A gente continua vendo essa performance melhor das empresas americanas em relação às europeias, isso está bastante claro já nesse início de ano. É claro que elas estão ficando esticadas aí em algumas comparações, mas é uma perspectiva de crescimento muito melhor nos Estados Unidos do que na Europa, o que justifica essa performance melhor. E a gente tem visto um dólar mais forte também ao redor do mundo. Então, isso que a gente construiu, olhando já desde final de 16 para o ano como um todo, ao menos até aqui, tem feito bastante sentido. Pessoal, vou aproveitar uma pergunta, vocês falando da zona do euro aí,
A saída do Reino Unido da zona do euro, assunto superado, isso traz ainda algum resquício para a gente aqui esse ano? O que pode acontecer aí, a Libra, enfim, qual é a visão macro de vocês nesse sentido? Tá. Bom, com relação à saída do Reino Unido, é um tema que não está nem um pouco superado, ele mal começou, na verdade. Então, vai ser um processo longo, a gente vai ver isso por vários meses. Ainda não foi acionado o plano de saída. Isso quando uma vez acionado, Reino Unido tem 2 anos para sair completamente da União Europeia, então tem 2 anos pela frente, a gente vai falar bastante. No curto prazo, no entanto, tem pego um pouco o economista de surpresa, porque a Libra tem se depreciado bastante, isso tem impulsionado exportadoras, isso tem impulsionado a economia no curto prazo. Então, economistas têm revisado o crescimento do Reino Unido para cima. Mas isso não quer dizer que Brexit, a saída vai ser positiva. Então, num primeiro momento tem sido bom, daqui 2 anos isso tende a ser pior para a economia do Reino Unido. Então não está superado, a gente vai falar bastante sobre isso, e a Libra deve continuar mais apreciada por conta desse movimento todo. Acho que em relação à Europa, esse é um pouco que a gente vê. Acho que tem mais algumas perguntas aí, mas acho que o Edmilson vai dando uma olhada, né? E dentro de um contexto externo, a gente entra em China, né? A China vem surpreendendo muito esse começo de ano. Eu, principalmente, aí que estou observando a Vale, observando o minério aí dia após dia. Para quem esperava um pouso forçado, que a gente falava, o hard landing, né? Essa possibilidade realmente ficou bem para trás, né? Ainda existe a expectativa de uma desaceleração na China, acaba sendo aí praticamente impossível não ter uma desaceleração da economia chinesa, mas ela está sendo mais estruturada e a gente ainda vê um investimento muito grande em infraestrutura por lá. Então, commodities vem melhorando, também em função dos Estados Unidos que cresce mais, também em função de uma China que surpreendeu de forma positiva, né? Esse gráfico da esquerda mostra bem o índice de atividade por lá e o índice de commodities, né? Bastante correlacionado, tá? E o gráfico da direita mostra o quê? Tá? A gente vem tendo uma desaceleração da economia chinesa, e o que a gente vai ver, o consumo, que é a parte azul da barra de crescimento, fica mais representativa. Tá? Então, o consumo agora vai ser um dos pilares de crescimento chinês, enquanto o investimento vai continuar a desacelerar e perder representatividade dentro do PIB chinês. Dentro dessa mudança estrutural que a China passa, a gente está tendo uma desvalorização da moeda chinesa. Então, a China vem ganhando competitividade com a desvalorização do yuan. É uma aposta quase que majoritária do mercado que isso vai continuar. Tá? O ponto de vista técnico mantém um short muito grande, ou seja, uma posição de venda muito grande aí, no yuan. E essa desvalorização deve continuar a ocorrer, mesmo aí com a queda de reservas que a gente está tendo, né, que pode agravar ainda mais esse movimento de desvalorização do yuan. Em termos competitivos, até interessante essa questão da desvalorização da moeda chinesa. Em termos de reestruturação ou reequilíbrio da economia, realmente vamos passar por momentos um pouco mais críticos, mas a gente vai ver talvez o consumo aí continuar a ganhar representatividade, né? Então, acho que esse é um pouco o contexto que a gente está vendo em relação à China. Está surpreendendo, pode continuar surpreendendo no curto prazo, mas também não pode ser descartado aí qualquer movimento adicional de volatilidade. Queda de reservas ainda é um pouco incerto, né? A questão da queda das reservas chinesas, tá? E o endividamento por lá também está chamando muito a atenção. Então a gente já tem um endividamento de praticamente 170% do PIB, né? É um endividamento extremamente elevado, tá? Que acaba elevando os riscos. São riscos mais de médio prazo, não vemos no curto prazo, que está surpreendendo muito essa questão do crescimento chinês e da manutenção de algum equilíbrio aí em termos de oferta e demanda por lá. Acho que é isso, né, Inácio? Se quiser complementar. Eu acho que são as frases que a gente colocou aí em cinza. Bom momento no curto prazo,
tem até sido um melhor momento do que o esperado, o minério de ferro subindo bastante, curto prazo bastante positivo, mais do que o esperado, mas não é sustentável. A gente espera, olhando o segundo semestre, um ritmo mais fraco do que esse primeiro semestre, então a gente não espera que commodities continuem subindo como tem subido aí nos últimos meses. Acho que de internacional é isso, não sei se Acho que agora a gente entra na parte da apresentação, onde tem muitas perguntas aqui. Vão tocando a apresentação por aí, eu vou tentando filtrar aqui as questões das pessoas para ir passando para vocês aí, para a gente ir fazendo aqui esse bate-papo. Legal. Tá bom, entrando aí em Brasil. Primeiro slide, o que há a temer, né? Assim, se há algo a temer, fazendo a brincadeira aí com o governo Temer. Bom, acho que o ponto da política vai continuar presente. A gente colocou essa figura, fez parte do nosso relatório anual 2016, que era o ano do macaco aqui no calendário chinês, tinha toda uma história com relação a isso. Mas o que a gente queria destacar já é o primeiro slide, porque claramente é o que pode mexer muito com o mercado e a política. Acho que melhor a gente passa por esse tema, mas vai estar permeando aí diversos temas, então a gente fica aí à disposição nas perguntas. Passando aí mais para o lado macro, deixando aí a política um pouco de lado, se é que dá para deixar ela de lado nesse momento, a gente tem visto uma melhora dos índices de confiança, então parece que chegamos no fundo do poço aí em termos de confiança, tem tido uma melhora significativa, é isso que mostra o gráfico da esquerda. E do lado da direita, por outro lado, de fato, o PIB, que embora a confiança tenha começado a melhorar, ela está em patamar bastante baixo ainda, isso vai demorar para se traduzir numa melhora de atividade. Olhando para frente, quando a gente pensou o que vai acontecer em termos de atividade, a gente não era nada otimista, isso há 2 meses atrás, a gente não continua sendo, a gente falou, bom, vamos esperar o Brasil crescendo 0 nesse ano, 1,5 no próximo, não vamos contar com um crescimento mais forte do que isso. Nesse momento, acho que vale um pouco de cautela quanto a isso. Então, é para mostrar isso, uma melhora de confiança, mas uma lenta tradução a um ritmo de atividade. Bom, dentro da atividade fraca, vamos olhar aqui que é o que se destaca mais, o que se destaca menos, né? Então, já tentando fazer aí, afunilar um pouco os temas. Em termos de atividade, a gente colocou no gráfico à esquerda vendas no varejo, que é a linha azul, isso também normalizando tudo, saindo de 1. Então, saindo tudo de 1 em 2003, a gente vê que a performance das vendas no varejo, do consumo, foi muito forte, até ficou acima de 2, ou seja, duplicou o índice, né, de vendas no varejo ao longo desses anos, e que reflete o consumo puxando o crescimento do Brasil. Por outro lado, a indústria e a produção industrial bastante estagnada, foi quem sofreu de fato na crise, né? A gente consegue ver o período da crise americana, foi a indústria que sofreu, o varejo nem sentiu praticamente a crise americana, e no período mais recente, esse modelo se esgotou, a gente tem visto o varejo perdendo forças, continua perdendo forças, até de uma forma mais forte do que a própria indústria. Talvez no gráfico não fica isso muito claro, mas a velocidade com a qual o consumo perde força é maior do que a velocidade com a qual a indústria perde força. Então, no relativo, a gente prefere mais indústria do que varejo como um todo. E na indústria é mais fácil também o governo tentar acelerar via algumas medidas. Então, o que mostra a tabela da direita é a qualidade da nossa infraestrutura em comparação com outros países do mundo. Isso aqui é um ranking do Banco Mundial, são rankings que tem aí 140 países em média nesses anos. Então, a gente está, por exemplo, 2016, qualidade da infraestrutura é 123 em 140 países. Então, a gente está ali na parte traseira, né, na última, nos piores colocados. E a gente dividiu aqui a infraestrutura em alguns pontos, principalmente porque a gente tem a expectativa de leilões em algumas áreas estratégicas, né? Acho que isso o Tavico consegue falar
um pouco mais, aí se tiverem dúvidas, mas tem todo um cronograma aí de parcerias público-privadas que tendem a puxar o crescimento nesse setor e que consegue ter um governo tentando estimular esse setor que está bastante defasado. Essa parte de infraestrutura, né, acaba sendo um pilar muito importante do governo Temer, né? Ele já veio com Moreira Franco fazendo a PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento, e é um dos triggers, um dos fatores aí que pode voltar a melhorar o nível de investimentos aqui no Brasil. Hoje a gente tem uma taxa muito baixa de investimentos em relação ao PIB, por volta de 15%, 16%, a média normalmente 20%, tá? Então a gente pode voltar para algum patamar. E eu acho que grande parte dessa melhora dos investimentos vai ser puxado por esses programas de parceria com investimento. A parte de energia elétrica melhorou muito, né, principalmente com termos regulatórios. Aí a gente vê um fomento muito grande nesse primeiro semestre no leilão de aeroportos, são 4 que vão ser leiloados, então a gente está bastante de olho aí na parte de infraestrutura aeroportuária. Portos também teremos, Santarém vem aí em março. A gente tem a parte de ferrovias, muito provavelmente no segundo semestre, tá? E a parte de rodovias também a gente está vendo aditivos e principalmente partes contratuais muito mais interessantes, muito mais alinhadas com as políticas de mercado, né? Então, acho que realmente é um diferencial muito grande que esse governo trouxe, né? Então, acho que, de certa forma, a infraestrutura acaba sendo um tema central dos nossos investimentos também, em grande parte das nossas recomendações, tá? Bom, o que também ajuda algumas empresas a ganharem margem, a gente tem visto uma melhoria de expectativa de lucro de várias empresas, é também esse cenário de inflação mais baixo, que consegue dar uma previsibilidade maior para as empresas e tende a se traduzir num cenário macro mais estável. Então, a gente tem visto a queda do IPCA nos últimos meses, não só o que aconteceu, mas também o que se projeta tem recuado. Esses números aqui já estão até um pouco defasados, né? Esse aqui foi a inflação 6,29, que acabou fechado em 2016, já está aí na casa dos 5% agora, né? Quase 6%, mas tem recuado, e aqui a projeção, né, 12 meses à frente, também tem recuado nesse último período. Bom, então se dilui aqui o choque de administrados que a gente viu no período da Dilma, e é um cenário que a gente tem visto hoje, por exemplo, teve a decisão do Copom cortando juros, agora que a inflação vem recuando, né? Então, passamos rápido por isso. Com relação ao Banco Central, aproveitando, acho que uma das perguntas que o pessoal tem feito aqui é justamente essa, né? Com o corte de juros aí hoje de mais 0,75, o que dá para esperar aí para o ano, né? E principalmente a gente tem bastante cliente alocado aqui em títulos, né? Atrelados à inflação e a juros. Então, já queria aproveitar e já puxar esse gancho aí com a visão de vocês, aí, se vocês puderem adiantar. Tá. Bom, a decisão de hoje ficou em linha com o que a gente esperava, esse corte de 0,75. E para o final do ano a gente tem uma expectativa que sejam mais 3 cortes de 75 e um de 50. No final das contas, a Selic estaria em 9,5 no final do ano. Tá? Então, essa é a nossa perspectiva, com uma inflação que cai e pode ficar até pouco abaixo dos 4,5, que é o centro da meta. Então, acho que de forma curta... assim, acho que vale comentar que a gente mantém uma recomendação muito forte, tá, na casa aqui para os títulos de inflação. Por que também os títulos de inflação? Porque tem muitos instrumentos interessantes, tanto para a pessoa física quanto o pequeno investidor, nesses títulos de inflação, principalmente os isentos. Então, a gente junta um pouco da questão da infraestrutura, que são os títulos aí de infraestrutura que são... acabam sendo aí não tendo imposto de renda, né? Ou seja, você tem um benefício fiscal nas debêntures de infraestrutura, por exemplo, entre alguns outros ativos, tá? E dentro desses produtos de inflação que acabam sendo isentos, é onde está a grande recomendação da casa, né? Então, a gente já vem trabalhando esse mercado de forma muito ativa, tá? Para os nossos clientes aqui. O pessoal do Evolution está muito alinhado, né? A Admilson aí vem
também muito alinhado nesse discurso dos títulos de inflação, porque eles contam com uma taxa real, contavam, né, com uma taxa real que estava extremamente interessante desde o final do ano passado, com a perspectiva de fechamento dessa taxa real, né, ou seja, ela caindo, você acaba tendo um ganho de capital, né, com esse fechamento da curva de juros, você acaba se protegendo contra a inflação também, e você acaba tendo isenção fiscal. Então são fatores aí que a gente ainda continua muito positivo, né? Ou seja, ainda continua recomendando, porque a gente acredita ainda no fechamento da curva de juros como um todo. A gente está vendo um ambiente muito mais benéfico, né, em termos de inflação, que pode levar até nos próximos anos aí a uma diminuição da meta de inflação e até mesmo abrir uma porta aí para patamares de taxa real ainda mais baixas do que a gente vê hoje, tá? Então, acho que a perspectiva não é só de curto prazo, é um pouco até de médio prazo, né? O Inácio pode até comentar melhor sobre essas questões, essas discussões aí no campo acadêmico, e praticamente com poucos ativos pré-fixados que a gente pode ofertar, a gente vê um conforto maior em procurar ativos aí de inflação, né? Então, é uma combinação aí de diversificação em termos de produto, com uma recomendação muito forte que a gente tem no fechamento da curva de juros, né? Bom, acho que... É isso, Edmilson, quer mais alguma? Não, é isso aí mesmo, acho que respondeu perfeitamente. Pode seguir em frente aí. Legal. Acho que em relação a juros é isso, né? Ou seja, ainda existe espaço para um fechamento aí do juros real, né? E aqui o gancho é o seguinte, a gente coloca aí... Acho que tem uma pergunta ali do Guilherme. Não seria mais vantajoso pré-fixado, não indexado à inflação? Guilherme, faz sentido o pré-fixado, mas você tem pouca oferta de produtos no sentido de taxa pré, tá? Além disso, a volatilidade desses títulos pré-fixados são bem maiores, tá, Guilherme? Então, assim, vai muito do perfil de risco do cliente, tá? Vai muito também aí das opcionalidades que você tem aí para conseguir surfar o pré-fixado, né? Então, quando você vai num título do Tesouro, você tem aí poucas opções, mas quando você começa a ir para debêntures de infraestrutura, CRAs, que aí você tem mais opções aí de títulos de inflação, mais uma taxa pré, acaba sendo mais interessante, tá, Guilherme? Então vai muito na questão da opcionalidade de produtos, tá? Mas com certeza surfar um pré-fixado, para quem tem esse apetite ao risco do pré-fixado, vale a pena, tá? Vale até mais a pena do que a inflação, pelo menos nesse fechamento rápido que a gente está vendo na curva, tá? Acho que outro ponto é justamente isso de que tem título atrelado à inflação que é muito mais longo do que os pré-fixados. Então, dado que se a gente considera esse cenário de juros razoável, que eu comentava agora, tem pouco espaço para você aproveitar esse fechamento de curva, ao contrário de um título mais longo, que tem uma oscilação de preço maior nesse cenário de juros caindo. Então, por isso eu acho que essa questão aí de tempo do título que também faz sentido essa exposição a esses títulos de inflação longos que conseguem ter um efeito... Uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade maior. Bom, com relação aí ao Banco Central, se espera, então, corte de juros, mas isso não é a solução dos problemas, essa frase que a gente colocou aqui do presidente do BC, porque leva a gente ao problema principal do Brasil hoje, que é a preocupação com contas do governo. E aí a gente entra nesse slide 16. Vou falar de forma rápida, porque dá para assim, fazer uma apresentação inteira sobre o fiscal, mas é uma situação preocupante que a gente não deve ver superávites do governo nos próximos anos, nem mesmo com a PEC, e torna-se aí principal, um ponto importante para cumprir a PEC do teto dos gastos, essa reforma da Previdência que deve sair no primeiro semestre desse ano. Aqui a gente quis mostrar até nesse eixo essas despesas com Previdência, o quão rápido elas têm crescido nesses últimos anos. E é um gasto que tem se tornado cada vez mais pesado nas contas do governo. Em despesa é 40% já do governo central e é algo que tende a crescer.
Então, esse é um ponto principal, previdência, para cumprir o teto dos gastos, e é algo estrutural, o que nos leva aí a esse slide, o próximo, que é um pouco mais de médio prazo, mas o Tavico vai comentar, isso também se reflete numa recomendação aí que a gente gosta bastante, que é esse envelhecimento da população brasileira, que torna cada vez mais custosa essa previdência. Então, o que o gráfico mostra aqui... Justamente a reforma da Previdência, se por acaso não for aprovada, temos problemas aí pela frente, né? É pouco provável que isso ocorra, qual é a visão de vocês? Certamente a gente vai ter problemas se isso não for aprovado, mas eu acho que isso é um cenário bem pouco provável. Eu acho que o cenário mais provável é que se discuta bastante que passe uma reforma um pouco mais branda do que aquela que tem o texto original, que foi considerado bastante dura até por especialistas do tema. Acho que esse é o ponto básico, assim, tem que passar, provavelmente vai passar. A gente tem visto o governo muito bem articulado, esses últimos eventos, a nomeação do Moreira Franco, acredite-se ou não, ou seja, defenda-se ou não, foi aprovado. A nomeação do Alexandre de Moraes no STF passou em larga margem pelo Senado, então é outro ponto aí que mostra a boa articulação do governo, pelo menos tem apoio do Congresso. Então, é muito pouco provável que isso não aconteça. Eu acho que a questão é ficar um pouco em cima do time, né? Como a gente falou, é primeiro semestre, né, Edmilson? Então, o mercado, vamos dizer assim, os investidores estão muito atentos que esse prazo seja cumprido, né? Então, a gente tem duas reformas andando junto, do trabalho e da previdência. A gente nem abordou tanto a questão do trabalho, né, a reforma trabalhista, até porque não se falava tanto já no final do ano passado sobre essa questão. Eu acho que vem como uma a mais a reforma do trabalho, a reforma trabalhista, né, e a da Previdência junto. Você tem aí um prazo talvez até metade do ano para passar, né? Então existe uma necessidade muito grande, como o Inácio falou, com esse rombo da Previdência que a gente tem tão claro aí no lado fiscal, né? Então você, de certa forma, aí acaba tendo um timing também para ser cumprido aí por parte do governo. Eu acho que por isso que tem tanta negociação, tanta pressa aí para conseguir formar um texto aí final para ser aprovado. Legal. Acho que, para acabar, só vou explicar esse gráfico aqui, a gente já afunilou completamente, já passou o cenário macro, tudo que a gente queria mostrar. O gráfico mostra o processo de envelhecimento da população brasileira, que é a linha em azul. Essa linha é a razão de dependência, então é a relação entre a população em idade não ativa, ou seja, idosos e crianças, sobre aqueles que realmente trabalham. Se é a mesma quantidade de pessoas que trabalham e que não trabalham, é 0,5. Né? Então, a gente está no processo aqui da taxa diminuir, ou seja, cresce mais rápido aqueles que trabalham. É fácil a gente crescer assim, previdência não é tão preocupante. O problema é quando cresce mais aqueles que não trabalham, quando cresce mais a população de crianças e idosos, principalmente, que é o que vai começar a acontecer a partir de 2025. Então, é um processo que começou na década de 70, muitas pessoas começando a trabalhar, isso era bom para o crescimento, era fácil lidar com previdência, era fácil dar benefício, mas isso vai acabar logo em breve e vai se tornar custoso, a população vai envelhecer a partir de 2025, o processo que a gente não vê desde a década de 70 e torna-se importante a previdência. Então, acho que isso também nos leva a gostar de alguns setores mais do que outros. A gente não comentou, mas quando falava de atividade, a gente falou que gostava mais de indústria do que de varejo como um todo. Ainda assim, dentro do varejo, tem o setor de saúde, por exemplo, que é mais resiliente, que sofre menos em períodos de crise. Então, não só isso, sofre menos em períodos de crise, mas tem perspectiva positiva à frente com essa população envelhecendo. Então, algo que a gente gosta para o curto prazo e também para o médio prazo.
E aí, só para fechar, dentro do setor de varejo, embora a gente não goste tanto como um todo, tem também o setor de alimentos, que a gente também acha que é mais resiliente, que sofre menos em tempos de crise. Então, a gente já acho que falou um pouco de setores, e aí o Tavico consegue aí resumir, acho que um pouco, essa parte setorial. Né? Legal. Eu acho que assim, a partir dessa ótica macro, né, a gente tem alguns setores que a gente tem preferência. Então, entre as setas, tá? A vermelha não está dando para ver muito bem, né? Mas a verde, a gente consegue ver claramente aí quais setores a gente melhorou a recomendação para esse ano em relação ao ano passado. Então a gente faz essa reavaliação, praticamente todo mês a gente faz, mas essa é uma comparação entre 2016 e 2017, tá? Então a gente ainda vê com a perspectiva bastante favorável em relação ao agronegócio, alimentos e bebidas, tá? A gente entrou com uma recomendação mais positiva em concessão e logística, acho que muito em função daquela questão de infraestrutura e principalmente com essa vontade do governo em fazer negócios, né, com uma atratividade muito maior dos projetos, com uma cabeça muito voltada na taxa de interna de retorno dos projetos de infraestrutura. Então, acho que, de certa forma, a gente vem bastante positivo em relação à concessão e logística, tá? A energia elétrica, a gente também melhorou bastante a nossa recomendação, utilidade pública também, onde tem muitas empresas aí estatais, né, ou de capital misto, então a gente gosta bastante dessa questão, a gente está vendo diversas empresas aí diminuindo a participação do Estado, isso é muito bom, é a questão do Sanepar, a possibilidade aí do Banrisul, a gente tem aí outras empresas como a SEDAI, que é do Rio, que pode abrir capital, com a diminuição da participação do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já vem tendo um ambiente bastante favorável nesse sentido. Aí, pulando alguns setores, a gente vê em material de construção e construção civil uma perspectiva bem mais favorável. A gente era negativo nesse setor e a gente acaba voltando aí para uma perspectiva aí mais positiva em relação ao setor. É um começo de ciclo de melhora, então a gente vai esperar esse início de ciclo para montar as nossas posições e num segundo ciclo, que é o ciclo realmente positivo em termos de preços, a gente também quer surfar esse movimento. Então a gente começa a aumentar a nossa alocação aí em materiais de construção e construção civil e ainda vai surfar aí todo esse segundo ciclo, que é a de melhora de preços e o equilíbrio entre oferta e demanda, que ainda não ocorreu. Por enquanto está muito montado em expectativas, tá? Instituição financeira, a gente está ex-bancos mais negativo, então a gente já não está tão confiante em instituição financeira ex-bancos, que é o caso de seguradoras, é o caso de empresas como o Cielo, mas a gente vem ainda bastante otimista. Entre nossas top picks aí estão os bancos, principalmente Itaúsa, tá? Que acaba sendo aí grande parte da participação do Itaú. Mineração, a gente melhorou nossa recomendação, um pouco mais neutro, ainda não somos tão compradores aí de mineração, apesar dessa performance excepcional de Vale. Papel e celulose, a gente está vendo equilíbrio grande no mercado, estamos positivo. Petróleo, a gente vem melhorando a nossa recomendação, a gente ainda vê um risco grande por conta da alavancagem da Petro, mas é um setor aí que está dando bastante alegria, a gente vem acertando bem, tá, nessa recomendação melhorando, e a gente já vem até com uma característica mais positiva em relação à Petrobras agora. Shoppings, acho que vem muito nesse segmento de real estate, de construção civil, né, segue bastante, e acho que telecom a gente está um pouco mais neutro, tecnologia a gente ficou mais negativo, e varejo de consumo a gente ainda espera uma piora do mercado de trabalho, que ainda pode piorar aí um pouco o varejo antes de ter uma melhora mais consistente, tá? Eu acho que o varejo de consumo, um pouco dividido essa questão, acho que também muito em função dessa intenção do governo em liberar o FGTS, pode ajudar bastante aí o setor de varejo de consumo com a redução de endividamento aí da população, né? Então, em relação a alguns setores, a gente pode entrar em alguns, se alguém quiser aí algum detalhe a mais, mas onde a gente está mirando os investimentos aí em 2017, né? Nesse slide 21, a gente coloca a nossa alocação estratégica. Onde que a gente colocaria o nosso dinheiro pelo perfil de risco dos clientes, tá? Então, a gente ainda continua com uma recomendação acima do neutro aí em renda fixa, principalmente em inflação, tá? São os títulos ligados à inflação, falei, tem mais possibilidades de títulos.
Os fundos multimercado, ainda continuamos com uma recomendação muito positiva, e renda variável também. Então, são entre as diferentes classes de ativos, renda fixa e inflação, nossa maior aposta, fundos multimercado e renda variável, assim como imobiliário, né? Como eu falei, os fundos imobiliários, aí acho que vocês até chegaram a conversar com o Lucas, né, Wilson? Acho que ele deu um parecer grande aí na nossa vontade aí dos clientes em aumentar a posição nessa classe de ativos, tá? Bom, entrando acho que um pouco mais a fundo nessas classes de ativos que a gente recomenda mais, como eu falei em renda fixa, os ativos isentos realmente são onde a gente mais aposta, né? São a LCI, LCA, CRA, CRI e as debêntures de infraestrutura são realmente onde a gente enxerga aí muito valor dentro de renda fixa. A gente faz até um comparativo, né, entre os ativos aí de inflação e os ativos do Tesouro Selic, que é o CDI basicamente, né? A gente vê que os títulos isentos e de PCA aí são bem mais interessantes em termos comparativos, tá? E não só isso, eu acho que por ter essas possibilidades maiores aí de título na parte aí de inflação e principalmente, como o Inácio comentou, a duration, né, que a gente fala, que é basicamente o tempo de maturação desses títulos, quanto mais longo e principalmente quanto mais diversificado em termos de tipos de ativos, mais interessante pode ser essa carteira aí de renda fixa indexada à inflação, tá? Vale lembrar aí que essas debêntures de infraestrutura, essas debêntures incentivadas, há pouco tempo atrás nem vinham a mercado aí para o público em geral. Elas eram basicamente aí tomadas para a carteira de crédito de instituições grandes, né, como fundações. Então você acaba tendo aí um produto relativamente novo para o mercado aí do varejo, né, e que acaba sendo muito atrativo. Então acho que vale procurar aí alguns ativos. Nossa equipe de renda fixa aqui está super à disposição. O Admilson também super alinhado conosco, né? E dúvida, Davi, a gente tem bastante procura já nesse início de ano por essas debêntures, coisas que, como você mesmo disse, a pessoa física nem olhava praticamente há muito tempo atrás, né? E está sendo muito maior a procura. Isso acredito estão se alinhando aí com esse. Eu acho que até essa procura, Admilson, é interessante porque hoje a gente tem um mercado secundário desses títulos muito mais ativo. Como você está tendo mais investidores procurando, como você está tendo mais títulos que tem market maker, que é aquela instituição financeira que dá preço de entrada e de saída, né, com certa diferença, pequena diferença, né, você acaba tendo um mercado aí que vai evoluindo, vai se tornando mais maduro. Então, acho que é algo bem interessante, né? A gente acaba tendo uma evolução natural desse mercado aí de renda fixa e principalmente esse tipo de título, tá? Legal. Só ficar antenado e aproveitar essas oportunidades. Com certeza. Aí a gente olha um pouco os fundos multimercado. O Inácio aqui, particularmente, nosso economista, gosta muito dos fundos multimercado, né? A gente tem uma equipe aí focada realmente em encontrar esses produtos de fundos, né, de terceiros da melhor forma possível, tá? O que eu acho que é interessante falar um pouco disso dos fundos multimercado, a gente tem um acompanhamento com todas essas casas, com todos esses gestores, então é um pessoal que a gente está constantemente em contato, está todos os meses sabendo o que eles estão fazendo, e o que a gente quis destacar aqui é que esses gestores conseguem se aproveitar de de cenários bastante diferentes. 2015 foi um ano onde o dólar subiu muito, a bolsa caiu, eles conseguiram ter uma performance bastante positiva. Em 2016, ao contrário, o dólar caiu bastante, a bolsa subiu bastante, e eles também conseguiram ter uma performance bastante positiva, como mostra aí o retorno sobre o CDI. Então, acho que o legal é isso, um cenário volátil, como a gente destacou no início, esses fundos, esses gestores, muitos conseguem ter mandato de investir na Europa, investir em euro, investir em moedas de outros países, em bolsas de outros países, você consegue ter uma diversificação através desses gestores em mercados que pessoa física não conseguiria, e são gestores com os quais a gente
tem contato, gosta e tem um acompanhamento dessas casas. Então, a gente faz um trabalho bastante intenso aqui, o pessoal de fundos, em acompanhar esses gestores, e é uma composição de carteira em tempos de volatilidade lá fora, que, como o Tavico comentou, a gente está com uma exposição até acima da neutra, recomendando mais do que seria o neutro, de acordo com o perfil de cliente. Bom, o último ponto, renda variável. Acho que o Tavico, melhor do que eu, consegue falar, mas também a gente está, desde agosto do ano passado, pelo menos, já com uma recomendação acima do neutro, também para cada tipo de cliente. Naquele momento, a bolsa estava 55, 57 mil pontos, e a gente decidiu virar mais a chave, apostar mais nesse segmento, e tem sido bastante acertado. Então, mostra... bom, Tavico pode falar. Assim, é basicamente uma comparação de múltiplos, né? A gente tem aí o Brasil com um patamar relativamente elevado, né, de múltiplo, mas quando a gente olha o mundo como um todo, o mundo está passando por um momento extremamente atrativo das empresas, o lucro das empresas melhorando, a margem das empresas projetadas também estão melhorando, então você tem um ambiente extremamente propício para o investimento em renda variável. Isso está levando a Bolsa Norte-Americana a romper máximas históricas, está levando o mundo como um todo a uma performance surpreendente em Bolsa, e eu acho que não pode perder essa oportunidade, e a gente também vem aí desde o ano passado, como o Inácio falou, exatamente aí em agosto, a gente mudou nossa recomendação de neutro para positivo, e acertamos bastante esse movimento. Acreditamos que o mercado vai continuar a dar? Sim, acreditamos, a gente vê a Bolsa ainda andando, a gente vê aí um patamar de 75 mil pontos, pode ser atingido até o final do ano, tá? Com possibilidade até de revisão. O lucro das empresas projetado ainda continuam a melhorar, tá? Isso é algo que tem chamado muito a nossa atenção. Commodities em alta ajuda nesse movimento. A parte dos bancos com uma certa tendência em termos de inadimplência parando de piorar, então isso tende a melhorar muito o lucro dos bancos. A gente está vendo a Petrobras muito mais eficiente, a gente está vendo principalmente empresas estatais mudando muito a sua forma de gestão. De forma resumida, o Brasil está tendo um ambiente de reestruturação, um ambiente de reformas, que tende aí no médio prazo a trazer muito benefício. Então a gente está vendo no relativo o Brasil ainda muito atrativo, tá? E a gente aí coloca a nossa carteira 2017, que por enquanto aí já acumula um ganho por volta de quanto, Inácio? 12%, mais ou menos 12% de alta aí apenas em 2 meses de mercado. Então, eu acho que está dando certo, as nossas estratégias, tá? Estão se tornando bastante assertivas, e é algo que a gente queria mostrar para vocês aí no dia de hoje e compartilhar com vocês, para também continuar a seguir aí as nossas recomendações aí, que o Admilson também está bastante alinhado, né? Legal, Tavico. Queria aproveitar e emendar algumas pessoas fazem para nós aqui costumeiramente, né? Você mostrou aqui para nós a carteira de investimento recomendada do ano, né? Está indo aí muito bem, né? Recebido elogios aqui. Eu gostaria de você só comentasse rapidamente qual mais carteira a Guide, né? A equipe aí de análise da Guide manda para os clientes, né? Quais são as que vocês analisam e passam para os clientes, né? Nós temos aqui bastante pessoas que já estão de mercado, nós temos pessoas que estão entrando no mercado, que estão buscando conhecimento, e sem dúvida ter uma corretora por trás que fornece um bom material para servir de base, né? Porque todo mundo, quando está começando, fica naquela dúvida, né? O que eu compro, o que eu vendo, né? O que eu faço, eu sigo uma sala de ações, eu não sei o que, né? As pessoas sempre são tentadas a esse tipo de oportunidade, e eu acho que o que eu posso sugerir para todos é sigam uma carteira de uma corretora séria, e aí quais são as carteiras que a Guide monitora e alimenta os seus clientes. Legal. Bom, vamos lá. Hoje, tá? Aqui na Guide, a gente tem desde a carteira mais engessada, que a gente fala, até uma carteira mais flexível, uma carteira mais dinâmica, tá? Começando pela engessada. A engessada é essa que vocês terão 2017. A gente não vai mudar nenhum ativo, mesmo que a gente gostando um pouco menos de BRF, por exemplo, agora,
a gente não vai mexer nessa carteira. A gente montou ela em novembro, dezembro lançamos ela, e a gente mantém ela até o final de 2017. Tem teses macro nessa carteira, tem teses micro, tem uma diversificação grande, de beta muito balanceada, gestão de risco aí também a gente tenta mesclar, né, de forma a mitigar muito dos riscos que pode acontecer ao longo do ano. Essa é a mais engessada que a gente tem. Indo para o outro lado, tá? Bolsa 75 mil pontos, Nelson. Até final do aí a gente vê 71,5 como objetivo nesse curto prazo. Então, o Bolsa deve bater aí no curto prazo ainda 71,5. A gente acha que antes de abril aí pode vir nesses patamares, tá, Nelson? E indo para o outro lado, que é a carteira mais dinâmica, a carteira mais flexível, a nossa carteira semanal. Essa carteira semanal, a gente tem um olho técnico, ou seja, análise gráfica, a gente tem um olho muito grande em eventos, em resultados das empresas, na análise de setores que podem, de certa forma, no curto prazo, ir melhor, tá? Essa carteira semanal, ela toda semana é revisada pela nossa equipe. Então, a gente tem desde anual até a mais flexível, que é a semanal. No meio delas, tá? A gente tem carteiras com diferentes estratégias, tá? O que eu quero falar com isso? A gente tem as carteiras mensais, que a gente revisa mensalmente. Essas carteiras mensais, temos a estratégia dividendos, ou seja, a gente foca em empresas com grande taxa de retorno de dividendos, né? Então, são empresas com fluxo de caixa recorrente, com uma característica aí muito menos arriscada. Essa é a nossa carteira de dividendos. A gente tem uma carteira Top Picks, que são 10 ações que a gente carregaria para o longo prazo, que a gente gosta bastante. Nossa expectativa é que seja muito menos volátil do que o mercado, do que o Ibovespa, que é o benchmark, mas que consiga aferir ganhos aí no longo prazo. A gente tem a carteira Valor Econômico, é uma carteira que a gente faz simplesmente para o jornal, que são 5 ativos que devem performar bem naquele mês específico da recomendação. A gente tem a Titulares do Mês, que basicamente são as ações que a gente acredita que vá performar bem dentro de um determinado mês. É uma carteira um pouco mais dinâmica do que a Top Picks, mas muito focada em eventos específicos do mês. Então, a gente tem um portfólio interessante de carteira, vai muito da estratégia do cliente, o que ele está buscando para ver aí a estratégia que mais faz sentido, ou a carteira que também aí faça mais relação aí com a perspectiva do cliente, tá? Guilherme perguntando se são publicados no site da Guide. São sim, Guilherme, tá? Elas estão lá, tem carteira semanal, tem a carteira mensal, tem a carteira dividendos, também tem no Home Broker. Lá você pode comprar um ou outro, tá? A gente pode ajudar com isso aí da forma que você quiser, tá, Guilherme? Legal. Eu já estou. O pai Edmilson, estou até respondendo as perguntas do chat aqui. Não, fica à vontade. Essa é complementando, nós temos aqui a equipe da mesa aqui, os nossos assessores, que o cliente que nos orienta, olha, eu quero ir a carteira mensal ou a carteira semanal, enfim, a qualquer nova orientação da equipe de análise, a nossa equipe entra em contato com os clientes avisando, né, e auxilia nessa recomposição, seja ela mensal, seja semanal, a de dividendos, qualquer que seja a carteira. Né? Então, também gostaria de colocar à disposição, né, todo mundo aí tem a nossa equipe aqui da Evolution para ajudar. Eu não quero ficar preocupado, não consigo ter tempo de ficar acompanhando, né, para saber se eu tenho que mudar ou não. Às vezes me perco ali com um e-mail, a nossa equipe monitora e passa isso para vocês também. Bom, eu acho que a gente queria apresentar isso, tá, Edmilson? O nosso cenário macro, cenário micro, em setores, carteiras, produtos. Eu acho que esse é um pouco geral aí que a gente está vendo para esse ano e o que a gente ainda está esperando, tá? Tá joia, pessoal. Bom, eu acho assim, foi muito esclarecedor para a gente, tá? Eu gostaria de deixar até aqui na tela os contatos aqui do pessoal do escritório também. Para todos que estão aí, se tiver qualquer dúvida, entre em contato aqui com a nossa equipe.
Gostaria de agradecer muito a vocês dois. Nós sabemos o quão corrido é o dia a dia de vocês aí, vocês disponibilizarem aí um tempo desse de preparar o material, estar aqui disponível para responder as perguntas nesse bate-bola com os nossos convidados. Para nós é uma honra tê-los aqui conosco. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois, o empenho, o atendimento, né, o suporte que vocês prestam para nós e para os nossos clientes aí no dia a dia. Tá, pessoal? Muito obrigado para vocês, o pessoal da Guide aí, tudo que... Obrigado nós. Imagina, foi um prazer, viu? Acredito que estamos super abertos. Acho que durante 2017 a gente deve voltar aqui para voltar a ver se fez sentido o que a gente falou, se ajudou a todos, tá? Aos que tiverem críticas também, a gente está super aberto, opiniões divergentes também, a gente tenta aí encontrar uma forma aí de relacionar, né, os cenários. Então esse é o nosso cenário, né? Mas nada impede que a gente possa mudá-lo, e a gente com certeza deve vir até o final do ano e voltar e conversar com vocês de novo, né, Inácio? Exato. Então, obrigado a todos. A gente fica à disposição. Acho que passamos rápido por muitos temas, mas a gente volta a se falar em breve, né? Legal, pessoal. Bom, a todos que estão aqui conosco até agora, né, só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de nos ouvir, de participar de mais um evento conosco. Nós devemos realizar vários aí durante esse ano. Com certeza, no momento oportuno aí, nós vamos trazer de novo a nossa equipe da Guide aí, de análise e os economistas para falar para vocês, para mostrar quais são os direcionamentos, qual é a nossa perspectiva e o que a gente está acreditando aí ao longo do ano. Acompanha a gente através do Facebook e do nosso site. Vocês vão constantemente recebendo a nossa agenda, né, e se inscrevam, participem dos próximos eventos. O nosso objetivo é trazer sempre os conteúdos educacionais aí, né, para orientar vocês no investimento de vocês, para que todos possam investir melhor a cada dia, né, e eu acredito que o melhor investimento que você pode estar fazendo é em educação, em conhecimento, né. Esse é um investimento que rende aí o melhor juros. Então, todos que estão aqui estão de parabéns, né. Nós tivemos aí mais de 50 pessoas online ao mesmo tempo aqui. Para nós é muito bacana isso, o pessoal está gostando dos assuntos, estão participando, estão mandando perguntas, então é muito legal. Contem muito com a gente aí no dia a dia aí dos seus investimentos. Pessoal, novamente aí a toda a equipe da Guide, muito obrigado, foi um prazer imenso estar com vocês, muito mesmo, foi muito engrandecedor aí para o nosso evento. A todos que estiveram com a gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Até breve, fiquem com Deus e até a próxima. Sorte e sucesso aí, bons investimentos. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, um abraço. Tchau.